Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. E estas são mais umas Meeple News, as notícias de board games de topo. E estas são as notícias de novembro de 2024. E vamos já começar com as notícias nacionais. Logo no início de novembro foram então lançados vários jogos. E o primeiro foi lançado foi o Tebas, um ótimo nomeado Spiel des Jahres, que então foi lançado no princípio logo de novembro e é um ótimo jogo com um mecanismo de horas de tempo muito interessante, com um tema de arqueologia muito bom. Também lançado em novembro foi a expansão Obras-Primas do Millefiori. É verdade, depois de ter sido bem sucedido do D500, então chegado às lojas durante novembro este Obras-Primas do Millefiori. Também lançado em novembro foi outra expansão pela Devir, mas para o jogo White Castle, e foi o Matcha. É isso mesmo, uma expansão que vem dar novos dados, um novo tabuleiro baseado na cerimónia do chá japonesa. Por isso mesmo, se gostam de White Castle, é mais uma expansão, mais uma forma de jogar este jogo, o Matcha. Durante novembro decorreu a Lisboa Games Week e, apesar de ser normalmente dedicada a videojogos, também teve uma presença enorme de board games, cerca de quase um quinto do pavilhão era board games e foi ótimo. Inclusive tiveram vários lançamentos de board games, mas no vídeo o destaque foi para o Maui. É isso mesmo, é um jogo originalmente da Plan B Games ou na Next Move Games, um jogo abstrato de criação de padrões com um tema de praia. Por isso mesmo, sem dúvida há muito interessante este novo jogo no estilo de jogo do azul. A Creative Toys, uma nova editora que está a começar a lançar vários jogos, também teve lá presença. 2 jogos foram destacados, além de estar por lá também em lançamento o novo Game Creator do Miquel Souza. Também estiveram 2 novos jogos a serem lançados durante esta Lisboa Games Week por esta editora nova, a Creative Game Toys. E foi o Tetris, um jogo que simula o clássico videojogo Tetris, e o jogo Super Club. É isso mesmo, é um jogo que tenta também simular um videojogo, mais particularmente o Football Manager ou Elifoot, ou esse tipo de jogos de gestão e de futebolística, assim se possa dizer. Muito bem sucedida e famosa no âmbito dos jogos de PC. Por isso mesmo, se gostam desse estilo de jogos, a Creative Game Toys tem-os para vocês. A Devir não teve mãos a medir também com lançamentos, e apesar de já termos falado nos lançamentos anteriores, ainda vamos falar mais 2. O primeiro dele é o Planta Nubo. Este jogo é então um jogo com algum peso de 3 grandes designers, inclusive a Uwe Rosenberg e os designers do La Granja. Um jogo com um tema solarpunk, assim se possa dizer, muito ecológico, um futuro um bocado esperançoso, assim se possa dizer, onde que mistura vários mecanismos de farming deste jogador, com tiles, polyminos, como alguns mecanismos do La Granja e destes designers. Sem dúvida, um jogo a ter muito em conta, este Planta Nubo. E já no final do mês foi lançado o que se possa dizer o 4º jogo do famoso designer Dani Garcia, e foi o Daitoshi pela Devir Games. É isso mesmo, Devir Games finalmente lançou o Daitoshi. Este jogo é basicamente o 4º jogo grande deste Dani Garcia a ser lançado, e é um jogo com um tema de steampunk, assim se possa dizer, um seguimento no mundo do Kemomushi Saga, mas com vários mecanismos diferentes, um bocadinho mais pesado do que o normal, não tão pesado
do que o Bitoku, mas mais pesado do que o normal. Portanto, este Daitoshi também saiu durante novembro, já final de novembro de 2024. E continuamos com as notícias internacionais. E a primeira foi várias notícias que decorreram durante a Games Expo da Kemon. É isso mesmo, a Kemon faz uma Games Expo no princípio de novembro e algumas novidades saíram dela. Uma delas foi inclusive a segunda edição do Ethnos, um jogo de controlar muito interessante que mudou a sua arte, o tema de fantasia medieval, assim se possa dizer, épica medieval, para uma mitologia asiática, mas um bocadinho modificado, os tokens, etc, mas o mesmo jogo, este Ethnos Second Edition da Kemon. Outro jogo também anunciado durante a Kemon foi o Nyakuza do Reiner Knizia. Então este jogo sobre gatos, máfia, Yakuza de gatos, foi anunciado também durante a Kemon, mas só irá ter lançamento para 2025 para todos os fãs do designer Reiner Knizia. A Flatout Games também teve vários anúncios, um deles foi o Propolis, que é então um jogo de worker placement engine building dos mesmos designers de Point Salad, Point City. E, portanto, é um jogo com um aspecto muito interessante para todos os fãs do género. Outro jogo também anunciado pela Flatout Games foi o Point Galaxy, é isso mesmo. Depois do Point Salad, do Point City, veio o Point Galaxy, é isso mesmo. O terceiro, assim se possa dizer, nesta série, que tem o mesmo DNA dos outros. Um Drafted Concept Collection, mas que faz umas coisas um pouco diferentes, mesmo para os fãs desta já série. Outro super curioso anúncio também no início de novembro foi o Assyria, uma nova edição do jogo da história de 2009 que vai juntar o designer original, o Emanuel Ornella, aos famosos designers desta Garphill Games. É isso mesmo, a Garphill Games está encarregue do novo design, do novo trazer este Assyria, este clássico euro para os 2020, assim se possa dizer. Por isso mesmo, se querem saber como é que esta Assyria vai ficar, é ficar atentos ao Kickstarter que eventualmente vai aparecer. Sem dúvida, os jogos Duo estão aí em voga. E outro anunciado durante novembro foi o Isle of Cats Duel, é isso mesmo, baseado no Isle of Cats. Para todos os fãs de RPG e de board games, e às vezes não querem jogar um RPG completo, vem o Pathfinder Quest, é isso mesmo, baseado então no famosíssimo RPG, que então é uma espécie de um RPG in a box, mas muito simplificado, mesmo para ser um Dungeon Crawler Adventure passado no mundo do Pathfinder. Depois de 10 anos, a Starling Game anuncia não mas 2 produtos baseados no seu Black Orchestra, é isso mesmo, um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial e principalmente nas operações undercover e de espionagem que decorreram durante a mesma Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Vieram não mas 2 jogos e é o Black Orchestra Resistance, é isso mesmo, depois de 10 anos, finalmente a primeira grande expansão para este ótimo jogo. E o segundo é o Valkyrie Black Orchestra Game, é isso mesmo. É um jogo então, um spin-off, assim se possa dizer, do Black Orchestra, e basicamente podemos dizer que é uma Black Orchestra Light, é isso mesmo, um jogo mais rápido, mais streamline, simplificado, para quem quer o mesmo feeling do Black Orchestra, mas de uma forma muito mais rápida e muito mais simples. O Valkyrie parece muito interessante. Outra surpresa também vindo fazer o streamline e a simplificação de um jogo super conhecido é o Great Western Trail El Paso. É isso mesmo, um jogo que vem diminuir a dificuldade do Great Western Trail, ao mesmo tempo dando então o sabor ao jogo original do Alexander Pfister. É isso mesmo, este é El Paso. Então, uma versão mais streamline, mais simplificada, menos demorada do famoso Great Western Trail. O El Paso para todos aqueles que querem jogar uma coisa mais rápida, mas
gostam muito do Great Western Trail. A Tranrice Games, a espanhola editora, anuncia Vírus Marvel. É isso mesmo, um jogo baseado no seu já clássico jogo party game, jogo de cartas Take That Vírus, mas com um tema da Marvel. Para quem gosta, exatamente, do vírus e da Marvel. A Play2Z, que é uma espécie de um seguimento, uma editora que é a herdeira, assim se possa dizer, da Z-Man Games, anuncia exatamente um jogo que foi aquele que deu à Z-Man Games o seu nome, e é o Tales of Arabian Nights. É 40º aniversário, é isso mesmo, este jogo já tem 40 anos, que coisa incrível. Portanto, este Tales of Arabian Night, um jogo um bocado caótico, totalmente aleatório, de aventuras, com um tema das 1001 noites, de andar pelo Médio Oriente, etc, a viver aventuras quase de forma aleatória, vai voltar com muito mais coisas, com um tema, é o mesmo tema, mas com uma arte nova, com mais aventuras, mais caos, para todos aqueles que não têm e querem, ou então para aqueles que querem uma nova edição. Um anúncio curioso durante novembro foi que a Hobby World anunciou Tundra. Este é um jogo do mesmo designer do super agora conceituado Sky Team. É um jogo de worker placement com action selection, com dados, com um tema muito nórdico, eslavo, mas com animais antropomórficos. Uma arte muito, muito interessante. Portanto, se gostam deste tipo, gostam do designer, que agora está sem dúvida na moda, e gostam deste estilo de jogo, este Tundra poderá ser para vocês. A editora Albi começou a lançar jogos assim quase do nada de grandes autores. E um dos primeiros que ela anunciou foi o Garden Lake, do Uwe Rosenberg. É isso mesmo. Este é um jogo na sua série de jogos assim um bocado mais leves de tiling. O Garden Lake é então um jogo de poliminos, onde vamos criar um lago muito asiático com koi fish e outras decorações muito asiáticas. Outro jogo também anunciado pela Albi, também de outro grande designer muito conhecido, é do Vlaada Chvátil, é o Severton. É isso mesmo, isto é um jogo de aventuras passado numa praga alternativa, onde vamos ser um conjunto de jovens que têm que descobrir vários mistérios sobrenaturais. Sem dúvida, Vlaada Chvátil, muito interessante. Também durante novembro foi anunciado assim meio de surpresa o Cascadia Junior. É isso mesmo, o Cascadia, que tem recebido inúmeros prémios, vai com uma edição mais reduzida para se jogar com as crianças, com uma arte muito interessante, muito infantil, mas muito interessante. Portanto, se gostam de jogar com os vossos filhos, Cascadia Junior poderá ser para vocês. Durante novembro foi anunciado mais um jogo Duo, foi o Celestia Duo. É isso mesmo, este Pusher Luck vai ser apenas para 2 jogadores, o que é curioso, no mínimo, porque o Celestia em si é um party game que quer se jogar com muitos jogadores, 5, 6 jogadores, que é para haver um pouco de caos, um pouco de Pusher Luck. Vamos ver como é que eles transformam este jogo, que supostamente deve ser um party game, num jogo apenas para 2 jogadores. Vamos ver este Celestia Duo. Apesar de ter chegado um pouco à tarde à festa, eu gosto muito do Quest for Eldorado. É esse mesmo, este jogo de deck building e corrida num ambiente muito Indiana Jones, assim se possa dizer. É muito famoso e tem várias expansões. E para todos aqueles que não têm expansões ou só têm uma que outra, vem aí todas as expansões, as 3 expansões mais todas as promos num só pacote, numa só caixa. Por isso mesmo, se gostam de Quest for Eldorado, este Quest for Eldorado Expansions será para vocês. Já para o final de novembro foi anunciado um novo jogo da 25th Century Games e do Rainer Knizia. É isso mesmo, estas duas entidades, se possa dizer, a editora e o designer, estão sem dúvida numa cooperação enorme, e é uma nova edição do Botswana. Não só é uma edição com um aspecto muito interessante em termos de arte
pelo Weber Santiago, como também tem os seus meeples melhorados com screen peeling, etc, etc. Por isso mesmo, se gostam deste clássico do Rainer Knizia, o Botswana, é ficar atento a esta nova edição da 25th Century Games. Já para o final também de novembro, foi anunciada, assim, este género de surpresa, uma nova grande expansão para o fantástico Darwin's Journey. Foi o Oceania. É isso mesmo, o Oceania é então uma expansão que adiciona N coisas e tem a ver com a última viagem de exploração do famoso cientista Charles Darwin. É isso mesmo. Por isso mesmo, se gostam deste jogo, sem dúvida, é fantástico e querem mais conteúdo, mais variância, este Oceania é para vocês. E continuamos com as destaques de crowdfunding. E logo no início de novembro foi lançado em Kickstarter o Western Legends Stories. É isso mesmo. Baseado no famoso e muito divertido jogo Sandbox Games Western Legends, este é uma nova versão mais narrativa com lives de Legacy, os Stories. Por isso mesmo, se gostam do Western Legends, muito possivelmente ainda estará em Late Pledge. Outro jogo que também foi anunciado há muito tempo e finalmente chegou ao Kickstarter durante novembro foi o World Order. É isso mesmo, uma espécie de seguimento do super badalado Hegemony. É isso mesmo. Este é então um jogo que transforma o Hegemony mais numa luta social de classes sociais num panorama mundial onde há não uma luta social, mas uma luta, uma concorrência entre vários países que querem então dominar o mundo, assim se possa dizer. Este World Order é para as pessoas que, sem dúvida, gostam destes temas políticos, sociais e económicos. Muito interessante. Outro jogo económico que também chegou ao Kickstarter foi a expansão do Clans of Caledonia, o Indústria, é isso mesmo. Já depois de um bom tempo, já foi há uns tempos, já se não é 10 anos, mas já há uns 7 anos que foi lançado o ótimo Clans of Caledonia e finalmente chega a uma expansão grande, o Indústria, ao Kickstarter. Por isso mesmo, se gostam do Clans of Caledonia, querem mais Indústria, a ir a ver ao Kickstarter. Também durante novembro chegou o Vestige. O Vestige é um jogo baseado e no mesmo mundo do Vindication, um jogo um buzz muito grande que então promete o mesmo ambiente, promete mecanismos inspirados no Vindication, mas de uma forma um bocadinho mais streamline. Portanto, se gostam do Vindication, talvez queiram este Vestige. Da mesma forma, a Mind Clash Games anunciou um jogo que também é um derivado do Voidfall, ou pelo menos passado no mesmo mundo. E é o Revenant, é isso mesmo. Então este jogo que promete ser não tão complexo, nem tão demorado como o Voidfall, chegou para todos aqueles que gostam dos jogos da Mindfall, e são muitos, desde o Tricerion, que esta editora tem explodido, e este Revenant é mais um para adicionar à lista para todos os fãs desta editora. E pronto, foram estas as Meeple News, as notícias de board games de topo, e foram as notícias de novembro de 2024. Se gostam destas notícias, se gostam deste canal, por favor, subscrevam-no, deixem likes, comentem para fazer crescer este canal e conseguimos chegar aos 1000 durante 2025. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.